Aleluia, glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia assim, ó. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus pela palavra dele. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, nós só vamos ler versículos 59 e 60. Atos capítulo 7, nós só vamos ler versículos 59 e 60. E depois nós vamos ler o restante do texto. Na verdade, nós vamos explorar, vamos ver, vamos observar o capítulo 6 e o capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Quem achou o texto, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou o texto também diz: eu também vou morar no céu. Que bom que você está sendo sincero que não achou o texto. Mas que bom que você vai morar no céu. Todos acharam? Digam amém. Assim diz a palavra de Deus. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamavam com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu vou ler mais uma vez e você vai me acompanhar. E apedrejaram a Estevão, que invocava, dizia, que a invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Obrigado, filho. Hoje nossa abertura do mês de missões. E eu pedir a Deus uma palavra que pudesse falar do Evangelho, que pudesse nos levar para a realidade do que é o Evangelho. E orando, o Senhor me deu essa palavra, aqui do texto de Atos capítulo 6 e capítulo 7. E ao reler a história de Estevão, mártir da igreja primitiva, eu pude perceber que Estevão, na verdade, era o Evangelho era Estevão. Estevão, na verdade, era o espelho do que era o Evangelho. Isso mexeu muito comigo, porque se Estevão era o Evangelho era Estevão, significa dizer que eu, enquanto discípulo de Jesus, alguém que foi salvo por Ele, alguém que foi alcançado pela graça da salvação nele, alguém que recebeu o Espírito Santo como selo da eternidade, alguém que se diz discípulo de Jesus,
eu também preciso ser o Evangelho. E o Evangelho quer que eu seja Ele próprio. Como assim, pastor? Estevão era o Evangelho era Estevão. Eu te explico. Nós cremos que Cristo é Senhor e cabeça da igreja, amém? Cristo é Senhor e cabeça da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é a extensão de Cristo. Pois bem, tudo que Cristo fez, manifestando o reino de Deus, hoje Ele faz por meio de quem? Quem é o corpo de Cristo? Da igreja. A obra é feita por meio da igreja. Não é a igreja quem salva é Cristo. Mas quem prega o Evangelho, de novo, você não entendeu. Quem salva é Jesus, mas quem prega o Evangelho? A igreja. Por essa perspectiva, quando nós lemos a história de homens como Estevão, e nós enxergamos o Evangelho nele, isso é sublime, é uma grande verdade, porque isso vem para nós, a despeito dos 2000 anos de história, o Evangelho continua sendo o mesmo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho que, ao ser anunciado, leva o pecador tocado pelo Espírito a reconhecer Jesus como o único Salvador. Só que tem um problema nos dias atuais. Essa história de evangélico, essa nomenclatura evangélico, parece que não expressa de verdade o que é o Evangelho. Colocaram essa nomenclatura em nós, evangélico, o que assim, na essência da palavra não está errado. Mas sinceramente, quando eu ouço falar, os evangélicos, a bancada evangélica, os seus evangélicos, isso me parece algo tão distante do que é o Evangelho. O Evangelho é o espelho da graça para o mundo. Vou repetir. O Evangelho é o espelho da graça de Deus para o mundo. Sendo assim, você, meu irmão, é espelho da graça para o mundo. O Evangelho de Deus é uma carta aberta do amor de Deus para o mundo. Sendo assim, meu irmão, você é uma carta viva, aberta para o mundo ler. Aliás, não sou eu quem estou dizendo isso, não. O apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, vocês são cartas vivas. Eu poderia parar aqui. Eu poderia simplesmente encerrar essa mensagem aqui e dizer a você o seguinte: cadê os Estevãos do nosso tempo? Cadê os homens e as mulheres que se misturam ao Evangelho? Permita usar esse termo, que tem a cara do Evangelho. Pode até ser chamado de evangélico. A Veja chama a gente de evangélico. O IBGE chama a gente de evangélico. Pode até você ser chamado de evangélico. Mas eu prefiro ser chamado de discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus vive, prega e é o Evangelho. Amém, gente? Amém, amados? Eu sou apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Não sei se você é apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos.
O livro de Atos dos Apóstolos é um leque que vai se abrindo. Vai se abrindo, vai se abrindo. Eu já disse aqui que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que não foi fechado, ele ainda está aberto. Tem um livro no Novo Testamento que não terminou. Esse aí, livro aqui, Atos dos Apóstolos. O que foi fechado no cânon bíblico foi o Atos dos Apóstolos primitivos. Hoje não é Atos ou prática dos apóstolos, é da igreja. Nesse caso, eu e você ainda estamos escrevendo a história do Evangelho nessa terra. Eu e você ainda estamos sendo usados pelo Espírito Santo para levar o Evangelho nos 4 cantos dessa terra. Eu e você ainda somos tomados pelo amor do Pai e impulsionado por esse amor, vamos em busca daqueles que estão perdidos. Sendo assim, irmão, você faz parte dessa história. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nesse momento aqui, desse texto que nós lemos, 7 e 8 de Atos, a igreja está numa crescente muito grande. E essa crescente da igreja, esse momento de crescimento da igreja, trouxe algumas dificuldades normais e naturais. E eu diria que dificuldade de administrar algumas situações. Devido ao número de discípulos que aumentava depois de Pentecostes, 3.000, 5.000. Consequentemente, o número de dificuldades aumentava. E uma das dificuldades que aumentava na igreja é que tinha cada vez mais órfãos e viúvas. E os apóstolos que foram escolhidos por Jesus para anunciar o Evangelho, para cuidar da pregação, da oração na igreja, estavam sobrecarregados. E por conta disso, o Espírito Santo orientou os apóstolos a escolher 7 homens, que a Bíblia vai chamá-los de diáconos. E esses 7 homens estavam agora encarregados de cuidar dos órfãos, das viúvas, das mesas, para que os apóstolos pudessem então se preocupar com a oração e com a palavra. Dentre esses 7 homens, nós encontramos a história desse homem aqui chamado Estevão. Estevão, vou repetir, não é apenas alguém que recebeu um ofício, uma responsabilidade de ser diácono. Estevão, alguém que era autêntico discípulo de Jesus. Estevão foi um homem que se misturou à própria história inicial da igreja. Estevão, que tem o seu significado coroado, na verdade, sua vida continua falando, sua entrega pelo Evangelho continua falando. Eu vou te dar um incentivo aqui, para você fazer isso todo dia. Eu vou te falar, é uma das orações que Deus ama ouvir da nossa boca. E todos os dias que eu dobro o meu joelho para orar, eu peço isso ao Senhor. O que, pastor? Orar pela igreja perseguida. Dá para você imaginar que nesse momento que você canta aqui, canções como nós acabamos de cantar, celebrando a Deus, pulando, dançando, liberdade, poder abrir a nossa Bíblia e pregar o Evangelho, falar de Jesus. Nesse exato momento, alguém no mundo está sendo perseguido, está sendo ameaçado de morto, por defender a palavra, Jesus, o Evangelho. Alguém como Estevão, que deu a sua própria vida pelo Evangelho e por Jesus Cristo. Faça isso
de todo o seu coração, mas com toda a sua alma mesmo. Senhor, cuida dos meus irmãos que são perseguidos, livra-os da morte, usa a vida deles. Estevão, nessa noite, meus irmãos, de abertura do nosso mês de missões, é o exemplo do que é o Evangelho. Eu quero dar o tema da mensagem dessa noite em cima de Estevão. Estevão, um exemplo do que é o Evangelho. Estevão, um exemplo do que é o Evangelho. E eu quero, por alguns minutos, dividir com você as faces do Evangelho que se revelam em Estevão. Faces do Evangelho que se revelam nessa pessoa tão importante da história da igreja, nesse mártir, nesse discípulo, nesse diácono. E talvez você esteja pensando assim: mês de missões, eu pensei que o pastor ia pregar sobre alguma coisa na obra missionária, sobre... Missões começa dentro do nosso coração. Missões começa com paixão no nosso coração. Missões começa com paixão por Jesus, paixão pelo Evangelho e paixão por almas perdidas. Por isso que nós vamos falar de Estevão nessa noite. Alguém que é um exemplo do que é o Evangelho. Meu desejo nessa noite, irmão, que você saia daqui, sim, motivado a querer ofertar para missões, a querer trabalhar por missões, trabalhar na cantina. Falando nisso, tem cantina hoje? Alguém já falou 2 vezes, eu esqueci. Só esqueci o que tem na cantina. Salgado. Então, já é para missões. Hoje é por conta dos irmãos da recepção. Meu desejo é que você fique motivado a trabalhar por missões, a ofertar. Não vamos fazer a nossa festa esse mês, a nossa festa ficou lá para o mês de agosto. Mas quando você tiver essa festa, que você motive a trabalhar. E como é bom, nossa festa é maravilhosa. Eu fico maravilhado de ver os irmãos trabalhando na nossa festa. Meu desejo é que você realmente seja motivado a se dar, a se doar, a ofertar, a amar a obra missionária, a orar por um missionário, a se entregar para também ser um missionário, porque a obra missionária não começa lá na Espanha, não começa lá na Turquia, começa aqui, Jardim Carioca. Aliás, começa dentro da sua casa. Faces do Evangelho que se revelam em Estevão. Primeira face do Evangelho que se revela em Estevão. Um Evangelho que enche os discípulos de Jesus de virtude do Espírito Santo. Evangelho que enche os discípulos de Jesus da virtude do Espírito Santo. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, vai para o capítulo 6, versículo 8 e 10. Esse Evangelho, ele nos enche da virtude de Jesus, da virtude do Espírito Santo. Esse Evangelho de Jesus nos enche da virtude do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 8 a 10. Acompanhe-me, por favor. Diz assim o texto, no capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputava com Estevão. Olha o que diz o versículo 10. E não podia resistir à sua sabedoria, ao espírito com que falava. Virtude. Mas o que é virtude? Virtude nada mais é do que uma disposição habitual para fazer o bem. Uma disposição habitual para fazer o bem. Para fazer algo grandioso, em benefício de pessoas, em benefício de gente, de uma causa.
Virtude é o contrário de vício. Olha isso. Virtude é contrário de vício. Então o vício é um desejo, é um hábito, é um mau hábito de fazer algo que é mal a si mesmo, é mal para o outro. Virtude é o contrário. Virtude é uma disposição habitual, firme para fazer o bem. Chegamos então à conclusão de que Estevão estava cheio de virtude para fazer o bem. Mais do que fazer o bem, Estevão estava cheio de virtudes para revelar o amor de Deus, para revelar o Evangelho através das suas ações. Critério para Estevão ser diácono: ser cheio do Espírito Santo. Então podemos entender que o Espírito Santo potencializou a virtude de Estevão. Agora olhem comigo quais são essas virtudes. Diga comigo: Estevão era cheio de fé. Diga assim: Estevão era cheio de poder, era cheio de sabedoria, era cheio de santidade. São virtudes. Se você desejar ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai potencializar as suas virtudes. Isso é o Evangelho. O Evangelho, pelo Espírito Santo, potencializa as nossas virtudes. Por isso que quando alguém vem para Jesus, por isso que quando alguém recebe Jesus no coração, ele perde o desejo dos vícios. Ele larga os vícios. Por que ele larga os vícios? Porque ele agora está sendo cheio de virtudes divinas, virtudes do céu. Eu já contei para vocês aqui, uma vez que eu tive uma conversa com o Lázaro, o irmão Lázaro, já na glória com o Senhor. Quando ele veio a Campos, faz muitos anos atrás, eu era pastor lá em Goitacazes, e ele vendendo os seus CDzinhos na porta da igreja, assim, começando a sua trajetória no Evangelho. E tinha lá alguns irmãos ali com ele, nós conversando assim, uma pessoa muito simples, muito humilde, alguém que viajou o mundo inteiro, que conheceu a fama, que conheceu o glamour. O culto tinha acabado há mais de uma hora. E parecia que aquele homem nunca se esvaziava da presença de Deus. Talvez por ser um novo convertido. Ele chorava, mas chorava. O culto tinha acabado, ele estava chorando, simplesmente vendendo o CD. E algumas pessoas dando-lhe palavra. Alguém que nem nunca ouviu falar de Lázaro, nunca ouviu falar de Bandolodum, nada. E aí, no meio daquilo tudo, ele falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Falou para nós, né? Olha, usar cocaína é muito bom. Cocaína é muito bom. Beber é muito bom. Usar droga é muito bom. Mas eu descobri uma coisa que não se compara ao prazer. Eu falei: o que, Lázaro? Já querendo saber a resposta e já sabendo a resposta. Pastor, unção do Espírito Santo não se compara a nenhum vício prazeroso da terra. E olha a resposta de um novo convertido. Naquela época ele era novo convertido. Sabe por quê, pastor? Porque o prazer do vício vai para a alma. O prazer da unção vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. Sabe o que o Evangelho faz com a gente? É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tira os nossos vícios e nos enche de virtude do Espírito. Para quê? Para a gente ser usado por Deus, para a gente abençoar as pessoas, para a gente sair para esse mundo cheio de vícios, de pessoas cheias de mazelas, pessoas feridas, machucadas, à beira da sarjeta. Deus nos usa com as suas virtudes para que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a salvação, conheçam o Deus Pai que ama, que não quer o homem no inferno, que quer o homem perto dele. Sabe qual é o problema nosso? Nosso problema é que a gente não consegue sair da fila da bênção. A gente está agarrado na fila da bênção.
Eu vejo a igreja evangélica tendo duas filas: a fila do propósito, da missão, e a fila da bênção. Qual que você acha que é a fila maior? Pode ser sincero. A fila da bênção é maior. Ei, irmão, sai da fila da bênção, porque a bênção vai com você. Entra na fila do propósito, entra na fila da missão, porque o Senhor vai te encher de virtudes e não vai deixar de abençoar você. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Sai da fila da bênção. Você não precisa ficar agarrado na fila da bênção, achando que por estar na fila da bênção Deus tem a obrigação de abençoar você. Sai da fila da bênção, vai para a fila do propósito, vai para a fila da missão, e Deus vai abençoar a sua vida. Não porque você está largando uma fila e está indo para outra, não, porque a bênção está dentro de você. Você precisa estar na fila do propósito, na fila da missão, porque na fila do propósito e da missão Deus vai encher você de virtudes e encher você de bênçãos. Que você seja um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Que você seja um homem cheio de poder, uma mulher cheia de poder. Que você seja cheio de sabedoria, que você seja cheio de discernimento, que você seja cheio de santidade. Mas não dá para ser cheio de tudo isso se você não for cheio do Espírito. Diga comigo, só é possível ser cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de santidade. Fale forte, se for cheio do Espírito. Faces do evangelho que se revela em Estevão. Um evangelho que revela aos homens a glória de Deus. Além de ser um evangelho que enche de virtude do Espírito, esse evangelho revela aos homens a glória de Deus. Versículo 15, por favor. Se a sua Bíblia está aberta, vá para o versículo 15 comigo, por favor. Diz assim o versículo 15: Então todos os que estavam assentados no conselho, no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Reuniu um sinédrio, um composto de homens conhecedores da lei, dentro de uma sinagoga, para debater, para proferir palavras de blasfêmia contra Estevão. Estevão é tido aqui como um revolucionário, um segregador. Então esses homens se tornam algozes de Estevão. O texto, na sua sequência, vai dizer que eles tinham tanta raiva, tanta ira de Estevão, que os seus dentes rangiam. Que palavra linda sobre Estevão. Enquanto os membros do sinédrio, cheios de ódio, os seus rostos refletiam os seus ódios, o rosto de Estevão refletia a glória de Deus. Interessante que anjos foram criados por Deus com glória, enquanto nós, os homens, o homem foi criado do pó da terra e a natureza pelo poder da palavra. Os anjos foram criados com a glória. O homem Estevão, que estava diante daquele sinédrio, era um homem cheio da palavra de Deus, e o seu rosto refletia a própria glória de Deus. Na verdade, meu irmão, a primeira resposta que Estevão vai dar a esses homens não foi palavra, foi um rosto brilhando. A primeira resposta aos seus algozes da calúnia,
da acusação não foi uma palavra de conhecimento da lei. É claro que ele vai defender a sua fé falando de Jesus, está aí escrito no texto, mas a primeira resposta não é nenhuma exposição histórica de Jesus. A primeira resposta de Estevão não foram palavras, foi um rosto brilhando, a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? A glória de Deus, quando reflete a nossa vida, na nossa vida, ela fala muito mais alto do que um sermão que eu prego, do que um versículo que eu cito. Quem tem a glória de Deus dentro de si e vive em santidade não precisa usar palavras pessoais para defender nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de calúnia. O rosto de Estevão parecia como o de um anjo. Sabe por quê? Sabe por que o rosto de Estevão parecia como o de um anjo? Vou repetir a pergunta. Sabe por que o rosto de Estevão parecia como o de um anjo? Diga comigo, é porque Estevão se parecia com Jesus. Você não entendeu, eu vou repetir. Sabe por que o rosto de Estevão parecia como de um anjo? Ou seja, a glória de Deus refletia o seu rosto, porque Estevão se parecia com Jesus. Isso é fazer missões. Fazer missões é você refletir a glória de Deus se parecendo com Jesus. Onde, pastor? Dentro da sua casa, no ônibus, sentado na sala da faculdade, do colégio, no seu trabalho, na igreja, quando ela se reúne. Sabe o que o Evangelho faz conosco? O Evangelho nos dá o privilégio de refletirmos a glória de Deus. Ei, irmão, o que é que fala na sua vida? Qual é a mensagem que o seu rosto transmite às pessoas? Qual é a mensagem que o seu sorriso transmite às pessoas? Qual é a mensagem que as suas palavras transmitem às pessoas? Qual é a mensagem que as suas atitudes, seus gestos pessoais transmitem às pessoas? Usando a frase do nosso querido irmão Guilherme, eu digo a você que o Evangelho de verdade produz anjos de carne. Evangelho de verdade produz anjos de carne. De carne e osso. Mas anjos de carne. Que a glória de Deus brilha. Que Jesus é visto nos mínimos detalhes. Eu quero viver uma igreja que se pareça com Jesus. Eu quero viver a realidade de uma igreja que a glória de Deus seja vista nos meus olhos, nas minhas falas, nos meus gestos, nos meus abraços, no meu sorriso e até mesmo nas minhas tristezas, sem deixar de adorar aquele que vive para todos sempre. Aleluia! Isso é Evangelho de verdade, aleluia! O que tem que tomar conta da sua alma, meu irmão, o que deve tomar conta da sua alma é a sua paixão por Jesus Cristo. Faces do Evangelho que se revela em Estevão, um Evangelho que prega a verdade, sem medo, sem reservas, sem restrições.
Evangelho que prega a verdade, sem medo, sem reservas, sem restrições. Capítulo 7, versículo 51. Amém? Acharam aí? 7,51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se com seu coração e rangiam-lhe os dentes contra ele. Eu não pude ler, não dava para a gente ler. O tempo não nos permite ler todo o capítulo 7. Para alguns analistas do Novo Testamento, esse capítulo 7 é a maior explanação, a maior exposição de Jesus da Bíblia. Na verdade, Estevão está defendendo a sua fé e ao mesmo tempo pregando Jesus. Estevão, na verdade, estava sabendo que a sua vida estava ameaçada, seria apedrejado. Ele sabia que os seus algozes estavam prontos para pegar as pedras e atirar-lhe. Mas isso não lhe impediu de pregar o Evangelho sem medo, sem reservas, sem restrições. O que nos impede de viver e pregar o Evangelho, hein? Ao contrário de Estevão, nós temos medo de pregar. Por que temos medo de pregar? Porque o medo tomou conta da nossa alma. Sabe que medo? O medo de ficar sem dinheiro. O medo de ficar sem poder ir onde que quer. O medo de não ser aceito. O medo tomou conta da nossa alma. E pelo medo tomar conta da nossa alma, a gente recua. E enquanto a gente recua, o diabo avança. Se você recuar com medo, o diabo avança contra você. As pedras estavam na mão dos algozes de Estevão. Mas enquanto as pedras estavam na mão dos algozes de Estevão, Estevão pregou Jesus sem medo, sem restrição, com coragem. Sabe por que ele começa? Ele começa lá por Abraão e vem, até chegar e colocar o dedo em riste e dizer: sabe esse Jesus que estava em Abraão? Sabe esse Jesus que estava em Isaac? Sabe esse Jesus que estava em Jacó? Sabe Jesus que estava em Davi? Sabe esse Jesus? Foram esses que vocês levaram para a cruz, seus homicidas. É esse Jesus que vocês levaram para a cruz. Sabe, irmão, discípulo de Jesus de verdade, que agrada a Jesus de verdade, e que é cheio da verdade, sabe manejar bem a palavra. Eu vou insistir com você. O dia que você achar que Bíblia é coisa de pastor,
Você está tirando a sua responsabilidade, jogando mais acima, para cima do pastor. Diga comigo, discípulo de Jesus precisa manejar bem a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque a palavra, ela também é espada de ataque. Se você vive o evangelho de verdade, você maneja a palavra da verdade. Estevão começa de Abraão. Depois você lê em casa o capítulo 7 e vai lá de Abraão, vem descendo até falar de Jesus. Sem medo, sem reservas, sem restrições. Discípulo de Jesus que vive o evangelho de verdade não tem medo de defender a sua fé, ainda que isso lhe custe caro. Não vou ser. Se eu falar de Jesus, ainda mais nos dias de hoje, se eu falar de Jesus, eu vou ser colocado como o crentão, ultrapassado, retrógrado. Esse é o preço. Esse é o preço. Mas parece que tem tanta gente que para eles esse é o preço, não ser aceito pelo grupo, não ser aceito pela sociedade. Por isso não fala de Jesus. Não, Jesus não. Eu vou à igreja, eu canto, eu levanto a mão, mas falar de Jesus não. Ei, discípulo de Jesus de verdade, que vive o evangelho, fala de Jesus, custe o que custar. Mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu vou repetir, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Vou repetir pela terceira vez, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. A verdade habita dentro de você. Foi por ela que você conheceu a salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmão, use essa verdade para também pregar a libertação aos outros. Custe o que custar, sem reservas, sem restrições. Que evangelho é esse? Faça de um evangelho que estava em Estevão um evangelho que identifica os discípulos de Jesus na terra, com os olhos na eternidade. Capítulo 7, versículo 56, vamos ler mais uma vez. Aí nós vamos ler até o 60 agora. Isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é maravilhoso. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Eu paro para dizer uma coisa para você. Nenhum teto, nenhuma telha, nenhuma laje, nenhum teto é capaz de impedir o Filho de Deus de, pela fé, enxergar os céus abertos. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, e o expulsaram da cidade, e o apedrejavam. E as testemunhas disputavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-lhe de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão não viu caras ou rostos irados. Estevão viu a glória de Deus.
Existem aqui semelhanças poderosas de Estevão e Jesus. Eu gostaria que você falasse algo comigo, e não é, irmão, uma frase de efeito, é uma questão, é didático e ao mesmo tempo espiritual. Eu gostaria que você refletisse e guardasse isso no seu coração. Diga assim comigo: discípulo de Jesus de verdade, até no sofrimento, se parece com Ele. Você pode falar mais uma vez? Diga: discípulo de Jesus de verdade, até no sofrimento, se parece com Ele. Meu Deus, há uma identificação de Estevão com Jesus aqui profunda. Ele está cheio do Espírito, e por estar cheio do Espírito, o Espírito Santo leva a viver as experiências que Jesus viveu. A experiência da glória, a experiência do sofrimento. Como assim a experiência da glória? Ele viu os céus abertos, ele viu Jesus à destra do Pai. Melhor, ele viu Jesus se levantar do trono. Estevão é o único homem na Bíblia que Deus se levanta do trono para reverenciá-lo. O único homem na Bíblia que o Pai, que o Filho Todo-Poderoso se levanta do trono para reverenciá-lo. E essa atitude de Jesus em levantar do trono tem uma palavra por trás dessa: Estevão, vão te matar, mas eu vou te receber. Sabe o batismo de Jesus? Batismo de Jesus, amém? Amém, gente? Batismo de Jesus. O que aconteceu quando Jesus foi batizado? Os céus se abriram, e do céu se ouve uma voz. E qual foi a voz? A voz do Pai: eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Sabe o que está acontecendo aqui? É Jesus está dizendo: eis o meu discípulo amado, em quem tenho alegria. Todas as vezes que o céu se abre sobre nós, Deus se alegra conosco. Eu vou repetir: todas as vezes que o céu se abre sobre nós, Deus se alegra conosco. O que está acontecendo aqui é que Jesus está usando o mesmo que ele recebeu, a mesma palavra, o mesmo sentimento que Jesus teve no seu batismo, Estevão está tendo no ato da sua morte. Ele viu o céu aberto, e Jesus está dizendo: eis o meu discípulo amado, em quem eu tenho alegria. Meu irmão, que você possa gerar alegria no coração de Jesus. Mas para você gerar alegria no coração de Jesus, você precisa permanecer fiel a Ele. Você precisa servir a Ele. Você precisa ser apaixonado por Ele. Você precisa fazer a obra dEle. Quer mais semelhança de Jesus com Estevão? E mais identificação de Jesus com Estevão, além dos céus abertos? As vestes de Estevão foram o quê? Dispo, a de Jesus também. Para a gente ganhar tempo. Quer mais? Identificação de Jesus, de Estevão com Jesus? Essa é forte. Essa é muito forte. Sabe qual é a identificação? Perdão. Quando Jesus do alto da cruz olhou para os seus acusadores, para os malfeitores, para os soldados romanos, o que Jesus disse? Olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Estevão fez? Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Deixa eu te perguntar: você é discípulo de Jesus de verdade, irmão?
Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Você é discípulo de Jesus de verdade? É. E quantas vezes você perdoou? Você perdoa? Mas um sentimento toma conta da sua alma e você não consegue perdoar. Diga comigo, discípulo de Jesus se identifica com Ele, até no perdão de quem maltrata. Perdoa. Última identificação. E vamos para a parte final, para você não dizer que eu estou pregando um sermão sobre missões. A última identificação. A última identificação é uma entrega. É entrega. Eu vou te dar 10 segundos para você pensar nessa palavra, entrega. Pense nessa palavra aí por 10 segundos. Eu vou contar na minha mente aqui, enquanto eu contar na minha mente. E eu vou pedir para você pensar nessa palavra. Entrega. Sabe o que Estevão está fazendo aqui? Está se entregando. A morte, não. Está se entregando ao Senhor do Evangelho. Até na hora da sua morte ele se parece com Jesus. Porque tendo dito essas palavras, se entregou e adormeceu. Ei, vamos pensar se a gente é discípulo de Jesus mesmo? Vamos pensar se nós somos discípulos de Jesus mesmo. Nossa vida é vida de entrega. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas não conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida é uma constante entrega. Um dia o médico entregou você nos braços da sua mãe. Cortou o seu cordão umbilical e entregou você nos braços da sua mãe. Você veio a esse mundo sendo entregue à sua mãe. E a sua vida é uma constante entrega. Agora eu vou pedir para você levantar sua mão. Quem aqui tem certeza que é salvo? Levanta a mão. Se você quiser glorificar, pode glorificar. Amém. Sabe por que você é salvo? Porque Deus entregou o seu filho por você e você entregou a sua vida a Ele. Senão você não seria salvo. Vou repetir. Sabe por que você é salvo? Porque Deus entregou o seu filho por você e você entregou a sua vida a Ele. Olha a entrega. É entrega. Então, por favor, não retenha a oferta de missões, hein? De novo, não retenha as ofertas de missões, hein? Entregue. Até o seu último suspiro de vida, você é uma pessoa que tem que viver entrega. Eu vou terminar. Há uma citação aqui poderosa. A citação está lá no versículo 58. E com essa citação eu termino essa mensagem. E vamos orar. A citação de um jovem chamado Saulo.
que a Bíblia Lucas está fazendo o registro do nome de Saulo ou de Saulo? O que acontece? O livro de Atos, eu já falei, é um leque que vai se abrindo. E esse leque se abre a partir da palavra que Jesus gera no capítulo 1. Por favor, só mais um pouco da sua atenção. Me dê aí 5 minutos para a gente encerrar. A palavra que Jesus gera no capítulo 1, versículo 8 é: e recebereis poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, os meus mártires, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Amém? Pois bem, o que está acontecendo no livro de Atos? Esse leque dito por Jesus está se abrindo. O Espírito Santo desce no capítulo 2, e a partir do capítulo 2, Pentecoste, o leque começa a se abrindo. Como assim o leque? O leque das missões. Jerusalém é tomada pelo poder do Espírito. E por ser tomada pelo poder do Espírito, quando o Evangelho pregava, as portas do inferno não resistiam, abriam-se e as pessoas se convertiam. Agora Deus está na Judeia através dos discípulos e de Estevão. Estevão é aquele que representa a Judeia. Então, o Evangelho está entrando na Judeia cheio do poder. E quando o Evangelho entra na Judeia cheio de poder, as portas do inferno não resistem à igreja. Então já temos Jerusalém, Judeia, Samaria. Olha como é que o Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. Ele precisa falar de Samaria. O Espírito Santo precisa entrar em Samaria com os discípulos. Mas antes de entrar em Samaria, ele cita aquele que vai ser confins da terra: Saulo, Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Então o Espírito Santo fala assim: deixa eu falar sobre esse rapaz aqui agora, mas eu vou guardá-lo para o momento certo, porque agora tem Samaria. Aí o capítulo 8 entra, e no capítulo 8 nós vamos ver o Evangelho entrando onde? Em Samaria. Quem é o discípulo que entra em Samaria cheio do poder do Espírito? Filipe. Então o Espírito Santo já abriu o leque das missões: Jerusalém, Judeia, Samaria. O que falta? Irmão, versículo 8 de Atos, você lê esse texto várias vezes. O que está faltando? Confins da terra. O que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai acompanhar um homem chamado Saulo. Ele está perseguindo a igreja. Mas tem uma coisa na mente dele que não saiu. Ele consentiu na morte desse moço. E o Espírito Santo foi lá e jogou as vestes nos pés dele, cheias de sangue. O sangue de Estevão não saía da mente de Saulo. Por isso, não mexa com a igreja. Se você mexer com a igreja, você mexe com Jesus da igreja. Não fale mal da igreja, porque se você falar mal da igreja, você está falando do Jesus da igreja. Não seja negligente com a igreja. Se você for negligente com a igreja, você será negligente com o Senhor da igreja. Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Jesus não estava ali, tinha ido para o céu. Por que Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É porque na verdade Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Perseguiu a igreja, perseguiu quem? Me ajuda aí, irmão. Perseguiu a igreja, perseguiu quem? Jesus. Eu não vou pregar de Saulo, sobre Saulo, por favor. Só quero dizer para você, para a gente terminar, que um testemunho de um crente fiel, que o testemunho de um crente fiel a Jesus é capaz de impactar o mais vil pecador e transformar o mais vil pecador em um pregador do Evangelho.
Deu para você entender como é que começam as missões? O testemunho da morte de Estevão tocou o coração de Saulo quando ele ouviu a voz de Jesus. E por isso esse homem se transforma em Saulo, também conhecido Paulo. É a mesma coisa, Saulo e Paulo, que significa pequeno. Esse homem vai pregar o evangelho e ele vai dar início à pregação nos 4 cantos da terra. O evangelho chegou até nós. O evangelho está aqui. O evangelho sou eu. O evangelho é você. E nessa noite de abertura do mês de missões, o evangelho precisa sair daqui e ir para os 4 cantos desse bairro, para os 4 cantos dessa cidade, através de mim, através de você. Amém? Eu vou orar, não para você ser tocado para ofertar para missões. Eu vou orar para você ser evangelho, o evangelho ser você. Eu vou orar para que você seja misturado ao evangelho. Mas primeiro eu quero fazer aqui uma pergunta. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda não é salvo por Jesus? Não é que é evangélico não. Se não é salvo por Jesus, eu quero te dar uma oportunidade. Eu não, o Espírito Santo. Se você nessa noite quer ser também um discípulo de Jesus. Pastor, eu não sou salvo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero ser salvo hoje, o que eu faço? Crer no Senhor Jesus, se entrega a Ele. Crer em Jesus, se entrega a Ele. Crê que Ele morreu por você. Crê que Ele derramou sangue por você. Vou pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos. E rapidamente, eu vou pedir para que você, se você ainda, ou até agora não entregou o seu coração para Jesus e quer assim fazer, entregar a sua vida a Ele, eu vou pedir para você fazer uma oração onde você está e dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. E por isso, eu entrego a minha alma a Ti. Me salva. Me salva. Me dá o Teu Espírito. Amém. Rapidamente, se você fez essa oração entregando Jesus, entregando seu coração a Jesus, levanta a sua mão, quero te ver e orar por você. Eu sei que a palavra foi uma palavra para a igreja, mas o evangelho é a oportunidade. Tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus hoje? Levanta a sua mão. Senão eu vou entender que todo mundo aqui é salvo. E por entender que todo mundo é salvo, eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos orar. Antes de eu orar, você vai orar. Você não vai esperar uma canção para você orar. Você vai orar. Você vai pedir a Jesus para te encher de virtudes. Você vai pedir a Jesus para te ajudar. Para te ajudar a refletir o brilho da glória de Deus. Você vai pedir a Jesus para te ajudar a pregar o evangelho. Você vai pedir a Jesus para te ajudar a continuar carregando a sua cruz. Você vai pedir a Jesus para te ajudar a ser o melhor discípulo. Você vai pedir a Jesus para ser, a partir de hoje, um melhor discípulo. Um discípulo que ama a palavra. Um discípulo que ama falar com Deus. Um discípulo que ama dar testemunho. Um discípulo que ama o pecador. Um discípulo que vai embora em busca do pecador. Um discípulo que gasta tempo se preocupando com pessoas. Um discípulo que gasta tempo se preocupando com gente que está na sarjeta do pecado. Vamos sair daqui nessa noite melhores discípulos.
Vamos fazer uma grande rede. Dê a mão quem está ao seu lado. Vamos transformar o nosso encontro em uma grande rede. Vamos orar. Eu só vou pedir duas coisas a Jesus, e você vai me acompanhar nessa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir duas coisas a Jesus, só isso. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, eu te peço, humildemente, que o Senhor tire de nós, ou nos ajude a tirar, tudo aquilo que nos impede de fazer a tua obra. Seja o que for, Jesus. Seja medo, seja preocupação, seja falta de devoção, seja sentimento negativo de alma, seja a falta de administração do tempo, seja o que for, Jesus, nos ajuda a romper com tudo isso e fazer a tua obra, fazer a missão. Eu quero te pedir mais uma coisa, Jesus. Humildemente quero te pedir isso. O mesmo Espírito que te encheu para ir para o deserto, que te tirou do deserto, e na virtude dele o Senhor foi para Galileia começar o teu ministério. Esse mesmo Espírito que te levou a suportar a cruz por nós, esse mesmo Espírito que te ressuscitou dos mortos, esse mesmo Espírito que encheu os discípulos no dia de Pentecostes, eu te peço, Jesus, não deixa ele sair daqui não. Oh Jesus, nos enche do teu Espírito, nos enche do teu Espírito, Jesus, nos enche do teu Espírito. A tua palavra diz: derramarei água sobre o sedento. Se houver um sedento aqui, Senhor, nesta igreja, se houver um sedento, derrama a água, derrama o óleo, derrama do teu Espírito. Mas eu não creio que tenha um sedento aqui, Senhor. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, ou quase todos que estão aqui, estão sedentos pela tua presença, sedentos pela tua presença, sedentos pela tua presença. Então, Jesus, eu te peço, venha encher a tua igreja do teu Espírito, encha-nos do teu Espírito, encha-nos do teu Espírito, encha-nos do poder do teu Espírito, encha-nos da virtude do teu Espírito, Senhor. Nos encha nesta noite, nos encha nesta noite, para fazer a tua obra, para cumprir com a nossa missão, para ganhar almas, Senhor. Nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, Senhor, por favor. É a nossa humilde oração e nós fazemos em teu nome. Aleluia, amém.